ao plano anual de leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos 1 Reis 21 ao 22. Vamos lá. A plantação de uvas de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por elas. Essa plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados, respondeu Nabote. Que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virando para a parede, e não quis comer nada. Então, a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer? Ele respondeu: é por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca, mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ele escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum. Reúna todo o povo e ponha Nabote no lugar de honra. Ponha sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas. Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi morto a pedradas. Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você. Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isso: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Quando Acabe viu, Elias perguntou: você já me achou, meu inimigo? Elias respondeu: achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso, ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baza, filho de Aias, pois você levou o povo de Israel a pecar e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: e quanto a Jezabel, o Senhor diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão de sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os mesmos pecados mais vergonhosos, adorando ídolos como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido.
Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que eu vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Capítulo 22. O profeta Micaías avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe, de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: Por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: Devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: Ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: Não existe aqui mais nenhum profeta para consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imlá. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos. Numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: Ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: Estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que o Espírito se apresentou e disse: Eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: Como? E o Espírito respondeu: Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: Vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe: O Senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses profetas mentissem, mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrarem em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: Prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei, a morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei.
E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre a junta da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro, fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem, que cada homem volte para a sua própria região e para a sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue. E as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá. Com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sile. Como Asa, seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá viveu em paz como rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos do rei da cidade de Davi, e o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ano 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguindo o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezabel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o Deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado. Concluímos o primeiro livro de Reis. Vem chuva grosso aí pra frente. O caldo vai engrossando, né? Vai. E é muito legal que a gente vai tendo a compreensão do desenvolvimento da história de cada rei. Os reinos já haviam sido divididos. Muito fascinante, muito interessante. É muito fascinante. Aí a Bíblia fala quando estava reinando em Israel, quem estava reinando em Judá. É muito interessante. Eu queria falar particularmente da plantação de uvas de Nabote, do requinte de crueldade de Jezabel, do espírito de manipulação que representa Jezabel e dessa passividade de Acabe, conhecendo a Deus, sabendo quem Deus era, aceitar esse plano tão maligno. E uma coisa muito interessante nesse plano de Jezabel é toda a espiritualidade, toda a religiosidade que ela usa. Mande o povo ficar em jejum, encontre homens mau caráteres que vão acusar a Nabote de ter falado contra o rei, contra Deus, levem ele para fora da cidade e o matem. Ou seja, o matem em nome de Deus, o matem em nome da lei. Que coisa terrível. E o mais impressionante, Deus seja louvado por isso, Nabote perdeu a sua herança, morreu, mas a gente sabe que ele conquistou a maior de todas as heranças, que é a eterna. E o Senhor veio e invocou a justiça sobre a vida de Acabe, não é verdade? E uma coisa que me deixa muito, muito impressionada,
Acabe fica contristado, começa a jejuar, se arrepende, aí Deus vai e fala, olha, eu tinha dito, você viu, que eu ia fazer isso durante o reinado dele, mas você já viu, que ele está fazendo isso. Deus é muito lindo, né? Não será durante a vida dele. Eu até marquei aqui, realmente. Deus é muito lindo, cheio de misericórdia. E Acabe, ele se mostrou uma pessoa molenga, né? Sim, passivo. Não, passivo, molenga e assim, mimado, não sei. Mimado, né? Mimado. Eu vou ficar aqui, ficou sem comer. Sim. Então a gente vê claramente aqui a figura de Jezabel na vida dele. Ele realmente era passivo demais, ele não tinha controle de si mesmo, assim, e nem do seu reino. Mas mesmo assim, Deus se compadeceu dele quando ele se humilhou. Eu percebo que Acabe, ele não sabia ouvir não. Mimado. Ele não sabia ouvir palavras contrárias ao Só tinha que ser coisa boa. Ele não sabia receber exortação. Quando ele voltou da guerra contra Ben-Hadad, que o profeta vai encontrar ele no caminho e disse que ele deveria ter matado, porque Deus entregou o inimigo na sua mão. Aí o Senhor vai falar, o seu povo será destruído em lugar do povo dele. E aí fala no versículo 43 do capítulo 20, então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. Poxa, o cara fazia tudo tinha errado. de tudo, ainda queria a vinha do coitado, ainda... Não, e aqui fala um pouco antes do contexto da vinha, né? Fala da guerra. Então assim, foi exortado, não aceitou a exortação, voltou chateadinho para casa e arrumou um bode expiatório, coitado do Nabote. Então, arrumou uma situação para poder descontar a sua frustração e foi logo no Nabote. Aí tinha Jezabel para dar mais empurrão ainda na situação, né? Usando de religiosidade, que coisa terrível, né? E aí a gente vê quando Deus vem até Acabe. E aí, sabe o que eu percebo nessa questão da vinda de Deus até Acabe? Toda maldade tem a sua medida. E a maldade de Acabe havia chegado ao seu limite. Quando Deus fala com Abraão no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão assim, que ele iria tirar o povo da escravidão do Egito e iria dar ao povo a terra dos cananeus, quando a medida da iniquidade deles tivesse chegado ao ponto. Ou seja, Deus usa o seu povo como vara de juízo para conquistar Canaã, destruir aqueles povos por causa da medida de iniquidade. Então Deus estabelece aquela destruição em Canaã e a posse de Canaã pelo seu povo por causa da medida de iniquidade. A mesma coisa acontece com Acabe. Chegou a uma medida de iniquidade. Que as pessoas, que nós possamos entender qual é a área da nossa vida que Deus muitas vezes está postergando de trazer um juízo, postergando de trazer uma ação de tratamento, e muitas vezes o tratamento de Deus é profundamente doloroso, porque Deus não trata na superfície, Deus trata na profundidade, e aí a gente não consegue observar, a gente não consegue se ater, e Acabe teve esses insights de Deus, essas dicas de Deus, esses direcionamentos de Deus através dos profetas, e mesmo assim não se arrependeu, até que Deus estabeleceu o juízo e a condenação sobre a vida dele. E a gente vai terminar então. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, é isso aí. Mas eu queria só dar esse adendo para essa galerinha, né, que é cheia de mimimi, cheio de mimo, né, mimado demais. Deus diz sim, ai que alegria, tá tudo bem. Deus diz não, já desvia. E isso se estende para os seus relacionamentos. A gente tem visto muito isso. A galera não aceita um não. Se você disser um não, você perde, né? Como é que se diz? É a mesma coisa de Acabe. Você perde a atenção da pessoa, né? Você perde aquele sentimento mútuo com a pessoa, né? Mas tem que ser sempre assim. Aí o que eu falo para nós, eu me incluo nisso, que Deus, Senhor Jesus nos proteja, que nunca possamos dar lugar a esse tipo de sentimento destruidor, né? Que você não aceita nunca um não, tem que ser sempre um sim. Não aceita a exortação, tem que ser sempre do jeito que a pessoa quer. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? E que para que o fim não seja tão difícil, né? E que se acaso viermos a entender que estamos dentro desse contexto, olha o que aconteceu no 27, quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as roupas. Então corre. Se você sentir isso, se nós sentimos isso, a primeira coisa mais inteligente a fazer, inteligente espiritual, é assim. Ele se arrepende imediatamente e se coloca diante de Deus. E aí, quem sabe Deus não muda o cativeiro, né? Deus não tem misericórdia. Deus não tem misericórdia, porque é uma geração muito frágil, muito mimada.
muito cheio de mimos, de mimimis, né? Essa é a já se verdade. usa, né, esse negócio Já de se mimimi, usa. né? É Que Deus tenha verdade. misericórdia da nossa geração e que possamos nos humilhar. Eu costumo dizer que são os bebês de 90 quilos, né? Então, Os adultos que não cresceram internamente, emocionalmente, psicologicamente, que não conseguem receber o não. e geralmente Acabe era um rei, né? Sim, Geralmente ocupam lugares de honra. Deus coloca em lugares de honra. Mas até nos lugares de honra que Deus nos coloca, nós precisamos saber administrá-lo. Porque não importa quem somos e onde estamos, se nós deixarmos a nossa humanidade tomar conta demais, aí nós podemos perder não só o lugar de honra, mas também o favor de Deus. É muito perigoso. sério, verdade. Fica essa isso. palavra que Deus abençoe vocês. a gente nunca use a Bíblia somente para nosso bel prazer, no sentido Para de aquilo que a gente... caixinha de promessa, né? Só pega o que é bom. A gente também pega aquilo que a gente julga que é ruim, no sentido de nos confrontar, mas que sem sombra de dúvida nos traz cura. Vamos crescer, minha gente. Até o 2 Reis, capítulo 1 em diante.